Tá bem. Então vamos lá, pessoal, contar um pouquinho do passado. Eu espero que não me alongar muito aqui, mas para que aqueles que ainda não me ouviram em outra entrevista ou não participam dos círculos íntimos de relacionamento possam conhecer um pouco melhor o candidato professor Wallace. Desculpe a voz, final do dia, isso aconteceu ontem lá na live com meu amigo Douglas, está acontecendo aqui com meu amigo Jonas. Vou tentar até forçar um pouco para ficar audível o que eu estou dizendo. Por volta dos 13 para 14 anos de idade, eu percebi que o mundo era muito mais complexo que um garoto, final de infância, início de fase que eu chamo adulta, poderia conhecer. E começou uma fase de investigações filosóficas, espirituais, muito estudo, leitura de livros de maneira assim, um pouco atípica para um garoto de 13 anos. E antes mesmo dos 15 anos de idade, já aos 14, eu tinha feito algumas resoluções de vida. Parece um negócio meio precoce, mas foi da forma como aconteceu. Eu decidi que era importante buscar uma espiritualidade, não de acordo com os moldes apenas que eu conhecia e havia recebido de familiares e de amigos mais maduros, e eu comecei a perceber a vocação primeiro para estudar de maneira séria, metodológica e para buscar espiritualidade. Até que um pouquinho mais adiante, eu me tornei estudante de filosofia e do curso de teologia. Essas duas disciplinas metodológicas na área das ciências humanas e sociais fizeram com que minha mente fosse cada vez mais se dilatando, Jonas, para eu poder perceber o mundo e que culminasse hoje, numa idade de quase meio século de existência, com uma percepção de mundo bastante ajustada, consolidada, com toda ainda uma trajetória para ser cumprida e muito aprendizado para ser alcançado, mas começa tudo ali entre os 13 e os 15. Ponto. Essa era a vocação de vida, com uma sensação de que a paternidade e a vida de família, através de um casamento que fosse um casamento orientado e ajustado por aquilo que eu chamo de vontade divina, eu iniciasse a vida adulta. Então minha vida adulta inicia com um relacionamento sólido com a mulher que é minha esposa hoje. Até hoje estamos juntos, depois do casamento já aí mais de 25, quase 27 anos de relacionamento. E preparado para um casamento, preparado para a paternidade, preparado para tentar compreender os mistérios da vida e com uma vocação também assim, o que se diria de forma mais fácil de entender, religiosa. Eu não gosto da expressão, porque é uma expressão desgastada. Essa coisa da religião já foi ressignificada muitas vezes e meio que tentaram sequestrar da ideia de religião aquilo que ela representa de fato. Mas sim, aquela vocação espiritual, existencial, filosófica, de estudo através de métodos, muita paixão pela ciência, e aí na hora de decidir trabalhar e procurar por uma vocação para o trabalho, eu procurei o magistério. Percebia desde cedo que, embora algumas pessoas próximas, como meu pai e alguns amigos dissessem que havia vocação para ser professor, para ser advogado e outras profissões, eu almejei ser militar, mas como a carreira militar chegaria somente um pouco depois, eu me tornei assim, estudante. Eu comecei a fazer uma carreira e traçar uma carreira para a sala de aula, e por isso hoje sou conhecido como professor, apesar de que nunca fui professor de ensino fundamental, nunca fui professor de ensino médio, mas já estava lá desde os 18 anos. Então, vocação espiritual, matrimonial, paternal, filosófica, para estudo e profissionalmente, magistério, educação e segurança. Aqui depois, agora mais recentemente, há mais de uma década e meia, mais ou menos uma década e meia, eu me tornasse enfermeiro. Depois realizei alguns cursos de especialização e talvez o curso mais importante que eu tenha feito até hoje seja mesmo o curso de filosofia. Muito bem, professor. Professor, vamos para a segunda pergunta aí. Quais são os destaques da formação profissional do candidato professor Wallace? Bem, Jonas, já disse, né, que as que eu escolhi, segurança, saúde e educação, e lá no aprofundamento acadêmico eu busquei estudar muito filosofia e teologia. Eu acho que o aprofundamento em filosofia e a formação depois de me tornar profissional de saúde, com
uma formação em neuropsicopedagogia, porque sou estudante de neurociências hoje, atualmente, né, me deixou assim, as marcas indeléveis, elas estão por conta do seminário teológico, do curso de filosofia, da especialização em neuropsicopedagogia, para tentar entender melhor o funcionamento, a dinâmica neurofisiológica do cérebro, e aí sim, um destaque de longe, a disciplina militar adquirida através de todos os cursos, vou mencionar todos aqui, mas todos os cursos que eu pude acessar na corporação, no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, desde o ano de 2000. São aí agora 24 anos e alguns meses de envolvimento com operações de resgate, busca, salvamento, socorro de vida, atividades em momentos de desastres, de proteção e defesa civil, e todos os cursos que perfazem a minha carreira como bombeiro. Eu acho que os destaques são esses: filosofia, teologia, a especialização depois de ter me tornado profissional de saúde como neuropsicopedagogo que sou hoje, mas um destaque ainda especial para todos os cursos da minha formação da carreira militar.